Olá! Nesta nossa exploração, vamos analisar a parte 7 de 480 dias no governo Lula 3. É um relato bem pessoal do Sérgio Botton Barcelos, sabe? Isso, um olhar de dentro, né? Sobre a relação executivo-legislativo lá em Brasília. Exato. Baseado na experiência dele. A nossa ideia aqui é extrair os pontos-chave sobre os desafios da articulação política. E como funciona ou deveria funcionar o acompanhamento legislativo que ele descreve? Isso, e parece que o ponto central é uma tensão, né? Entre um sistema mais formal. E a prática real que ele descreve como bem mais caótico, assim. Para começar, o texto pinta um cenário, nossa, quase febril para os assessores parlamentares logo no início do ano legislativo. É, tipo, monitoramento constante de quem vai para qual comissão, mapeando apoios. Troca de mensagens urgente em grupos, né? Principalmente se tem projeto importante ou risco de convocarem ministro. Uma verdadeira sala de guerra política, como você disse. É nesse ritmo. E aí ele introduz um conceito, né? O de posição de governo. Exato. A ideia, pelo menos no papel, é criar uma diretriz única para o executivo. Como assim, única? Bom, deveria juntar os pareceres técnicos dos ministérios, tem até um sistema para isso, o ECAO. Ah, um sistema eletrônico. Isso. E aí analisar esses pareceres em várias secretarias da presidência. Ele cita a SAG para ver o mérito, a SAGE para o jurídico e a SRI para a parte política. Entendi. E tudo isso para quê? Para guiar a ação no Congresso? Precisamente, guiar a ação alinhada aos objetivos do governo. E essa posição deveria ser vinculativa, quer dizer, obrigatória para todos. Então, tipo um centro de comando para a estratégia legislativa, bem organizado na teoria. Na teoria. Mas o relato sugere que, bom, a prática é bem diferente, né? Ah, é? Como assim? Ele descreve umas reuniões semanais com as assessorias dos ministérios, as aspas, Sim. mas diz que funcionam mais como um termômetro, sabe? Para sentir o clima, não para decidir de fato. E a articulação de verdade, então, fica onde? Fica muito na mão das próprias aspas e das lideranças dos partidos, segundo ele. E o problema é que isso parece desconectado do plano de governo que foi eleito. Quer dizer, cada um por si um pouco? É o que o relato sugere. Ele menciona a Casa Civil como meio ausente, ou só aparecendo quando convém. E a SRI, aquela da análise política? Focada mais em interesses políticos diretos, liberação de emendas, essas coisas. Entendi. E ele fala de uma confusão também, né? Entre sistemas. Fala assim. Diz que até dentro do governo confundem o sistema eletrônico, o ISIAL, com o sistema mais amplo burocrático político que é o CIAL. É uma confusão que atrapalha, segundo ele. Essa desconexão toda parece ser um ponto bem central no relato dele. Sem dúvida. E ele acha que isso é só por causa da complicação que é o Congresso, com tantos partidos e interesses? Não só. Ele argumenta que vai além disso. Claro, o Congresso é complexo, fragmentado, da direita à esquerda. Mas ele aponta o dedo para problemas internos sérios no próprio governo. Diz que isso é um fator crucial para essa dificuldade toda de articulação. que problemas internos seriam esses, então? O que a fonte diz? Olha, são vários pontos que ele levanta. Primeiro, ele descreve as equipes de assessoria parlamentar Sim. como pequenas demais, sabe? Pouca gente e, em parte, com limitações técnicas, administrativas ou mesmo de experiência política para lidar com a complexidade de Brasília. Falta braço e talvez know-how, né? Exato. E o segundo ponto é pesado. Ele fala numa espécie de sabotagem ao sistema de acompanhamento, o CIAL. Sabotagem? Nossa! Como assim, sabotagem? Ele explica isso melhor? Explica. Ele sugere que isso aconteceria, tipo por falta de investimento mesmo, ou por gente usando atalhos. Atalhos? Assessorias ou a própria liderança do governo que justificariam esses atalhos dizendo que o sistema é ineficiente. Mas ele acha que tem mais coisa aí. Ele levanta a hipótese, né? Diz que isso poderia, na verdade, esconder interesses pessoais, busca por protagonismo, e nota que, apesar de ter servidor dedicado tentando melhorar o CIAL, Sim, falta orçamento, falta prioridade. E aí o sistema fica subutilizado. entendi. E além disso, tem mais problemas internos? Tem. Ele descreve negociações bem disfuncionais, tipo assessores de órgãos diferentes, Casa Civil, outras secretarias, ministérios agindo cada um por si. De forma oportunista, ele diz.
É, descoordenada, atropelando os processos, falando direto com o deputado, sem ter uma linha central, sabe? Gerando um ruído enorme e uma desorganização. E por que isso aconteceria? Ele dá alguma razão para essa descoordenação toda? Dá sim. Ele atribui a uma combinação de fatores que ele descreve como... Bom, são termos fortes. Formação política de esquerda rasa, práticas elitistas, oportunismo de lógica neoliberal e autoritária e até desrespeito aos princípios do serviço público por parte de alguns atores ali dentro do governo. Entendido. São termos do autor, então. A perspectiva dele. Exatamente. A análise que ele faz. Então, a tese principal que a gente tira dessa parte do relato é que essa dificuldade de articulação, essa crise, não vem só de fora, da oposição. É, mas seria também uma crise fabricada internamente. É isso que ele sugere. Fabricada. Com que intenção? Ele sugere que essa desorganização, esse individualismo dentro da máquina pública pode acabar beneficiando certas elites, certas frações internas que, bom, prosperam nesse ambiente. Que interessante essa perspectiva. É. O ponto central do relato dele é esse contraste gritante, né, entre o sistema formal, que deveria garantir coesão, e a prática que ele observou até abril de 2025. Improviso, ruído, competição interna na relação com o Congresso. E ele termina deixando uma pergunta no ar, né, que a gente pode repassar para quem nos ouve. Exato. A quem interessa, afinal, esse tipo de articulação política toda desorganizada dentro do próprio governo? Uma pergunta forte para fechar, mas ele também termina com uma nota de esperança, certo? Sim, expressa esperança de mudança e solidariedade aos colegas que ele vê buscando uma atuação mais republicana voltada para o bem público. E promete continuar o relato, né? Focando agora nos parlamentares da base governista. Isso. Na próxima parte, o foco muda para os deputados e senadores da base. Vamos ver o que ele traz.